o João Mário Machado, ele tem um trabalho, eu conheci ele, inclusive, porque nós fizemos um curso juntos, eu não sei se ele vai se lembrar, foi durante a pandemia, um curso que foi ministrado pelo historiador Rafael Galante, chamado Matrizes Africanas do Samba Urbano Carioca, e foi ali, naquele contexto, que eu conheci o João Mário, e aí também soube um pouco desse trabalho que ele desenvolve e que ele faz em relação ao samba rural, a esse samba que eu chamaria, e aí ele vai explicar melhor aqui, afro-caipira, né, que é um samba que vem do interior de São Paulo. Então, ele é integrante dos grupos de samba de bumbo de Santana de Parnaíba, que é o grupo Grito da Noite e Samba do Cururuquara. Na cidade de Pirapora do Bom Jesus, ele foi integrante, então, do grupo de samba de roda de Pirapora, de 2009 a 2018. E ele se coloca aqui como articulador, defensor dos grupos tradicionais de cultura popular, do samba de bumbo do estado de São Paulo. Além disso, gente, o João Mário Machado é também, não sei se é percussionista, e ele vai explicar aqui, mas ele também está na bateria da escola de samba Vai Vai, do Vai Vai. Então, devidamente apresentado, boa noite, João Mário, seja bem-vindo aqui ao Cultura Brasileira, te agradeço muito por atender aqui o meu convite e estar conosco aqui nesta primeira semana desse nosso programa que está começando. Thalita, boa noite. Primeiramente, a bênção aos meus mais velhos, a bênção aos meus mais novos. Salve nossos mestres pretos, eu agradeço muito o espaço, o convite, viu, Thalita? Você, o Jones também. É muito bom estar aqui. É super difícil, depois do professor Simas, né, ter alguma coisa para colaborar aqui, porque ele é uma referência muito grande para mim também, acho que para todos nós, né? Mas estamos aqui, agradeço mesmo o convite e o espaço, que para mim é sempre bom estar trazendo um pouco dessa memória, que é isso, que é tão soterrada, tão embranquecida e apagada como esse samba aqui do interior de São Paulo. Pois é, eu tenho feito um esforço, inclusive desde ontem, João Mário, para falar que a gente está muito concentrado aqui, né, para falar de samba e carnaval de Rio e São Paulo, mas que a gente quer ouvir também pessoas de outras regiões. Mas pegando um gancho dentro disso que você diz, né, sobre apagamentos e também acho que falta de conhecimento mesmo, né, ideias muito de senso comum, né, eu acho que eu dei um... Vocês estão me ouvindo, gente? A minha internet, acho que ela deu um... Deu uma cortada, mas voltou agora. Voltou, né? Vocês estão me ouvindo agora? Tudo certo? Estão me ouvindo? Então? Sim. Então, tá bom. E ideias muito de senso comum, como eu dizia, sobre o que é esse samba de São Paulo. Teve gente ontem aqui que falou que alguém disse aqui que foi o Caetano Veloso que disse que São Paulo é o túmulo do samba. Não, se acredita ao Vinícius de Moraes, viu, gente? Vinícius de Moraes, que é esse que diz, então, que São Paulo é o túmulo do samba. Ontem eu trouxe o Tadeu Caçula, certamente você deve conhecer também, acompanhar o trabalho do Tadeu Caçula. Ele já elaborou muito falando desse samba da cidade de São Paulo. E eu te chamei justamente para a gente falar sobre isso, João Mário, desses apagamentos e dessas discriminações todas, desses preconceitos todos, para entendermos esses muitos sambas que a gente tem nesse país. Né? Entender que o samba ele não é algo inaugural deste ou daquele espaço. Ele é algo que ele está dentro de todo um processo mesmo e na construção da nossa história, da história da nossa cultura. Dito isso tudo, eu queria te perguntar o que é esse samba rural, fala um pouco da história, por que a gente traz esse qualificador, né? Quando a gente pensa em São Paulo, a gente está falando de samba rural. Olha, Thalita, eu acho que, assim, São Paulo, no fim, é um estado muito feroz nesse apagamento, né? É um território muito violento com esse apagamento, com esse embranquecimento dessa memória. A gente vê alguns esforços como o do Caçula e de outras pessoas super importantes para pensar nesse samba, nesse contexto urbano, mas infelizmente ainda o samba aqui do interior, esse samba afro-caipira, né, a gente ainda está
começando a levantar questões e falar mais sobre ele. Ano passado, a gente ganhou o título de Patrimônio Imaterial do Brasil pelo IPHAN, né, em 2014, um processo que durou de 2012 a 2014, não, desculpa, 2024, de 2012 a 2024, esse processo. E, assim, esse é um samba que nasce, a gente sempre diz assim, para a gente entender um pouco da cultura brasileira, acho que como um todo, né, Thalita, a gente tem que parar um pouco, às vezes, de pensar do porto escravista para cá, mas a gente tentar entender do Atlântico para lá, né, e o quanto isso reverbera aqui, né, então, esse samba chega com os escravizados que vieram para trabalhar no cultivo do café pelo interior, aqui pelo Vale do Paraíba, e migra pelo interior, esse samba faz meio que o caminho que o café fez no interior de São Paulo, sabe? E é um samba que a gente tem a presença do bumbo enquanto esse elemento centralizador da manifestação, né? Esse bumbo enquanto um próprio inquice, né? Um objeto sagrado de poder, a relação, por isso o nome samba de bumbo paulista, né? O Mário de Andrade denomina ele como samba rural paulista, porque é o primeiro registro que a gente tem escrito dessa manifestação é do Mário de Andrade, que é de 1937, que é um texto que ele chama de O Samba Rural Paulista. Ele escreveu para a revista do Arquivo Municipal, a número 41, e ele denomina assim porque é um samba que vem do interior, né? Mas o nome do bem ficou como samba de bumbo paulista, porque o bumbo é o grande elemento que identifica esse samba, né? Porque hoje em dia, por exemplo, aqui no interior, a gente tem 9 comunidades que a gente entende como comunidades tradicionais desse samba, né? Que são comunidades que fazem há muitos anos e tá isso na família ainda. E dessas 9 comunidades, cada uma tem o seu sotaque, a sua maneira de fazer específica, mas o bumbo é esse grande centralizador, essa grande referência. Então, o bumbo para essas comunidades, Thalita, ele é tão importante que quando ele nasce, por exemplo, ele é batizado e ele ganha um nome, né? A gente tem o canguçu, que é o bumbo do Cururuquara, a gente tem o ventania, que é o bumbo de Itu, a gente tem o trovão, que é o bumbo de Vinhedo, o sete léguas, que é o bumbo de Mauá, o azulão, que é o bumbo de Campinas, e essas comunidades se reconhecem através desses bumbos, inclusive os mais velhos tratam esses bumbos como alguém da família mesmo, né? Facilmente você escuta um mais velho falar, Sete Léguas estava aquele dia, mas foi embora, e você pensa que ele está falando de alguém, eles estão falando do bumbo, do instrumento em si. Então, esse bumbo que é tão reverenciado nessa manifestação, a gente entende ele como um próprio inquice, sabe? A extensão do nosso próprio umbigo, né? Por isso que a gente toca ele na altura do umbigo e é nele que as sambadeiras, os sambadores vão brincar, vão cantar, vão dançar. Se alguém vai cantar, tem que levantar a mão, encostar nele para ele parar e eu poder cantar outro ponto, pôr outro verso no samba. Então, a gente costuma dizer aqui que o bumbo é o grande pai do samba, sabe? Então, esse bumbo que tem como principal ponto de encontro a festa de Pirapora do Bom Jesus, né? A gente diz que a cidade de Pirapora do Bom Jesus é o berço do samba de São Paulo. E não porque nasceu em Pirapora, mas porque em Pirapora se encontravam todas essas comunidades, né? Em Pirapora do Bom Jesus, que é uma cidade aqui vizinha a Santana de Parnaíba, em 1725 foi encontrada uma imagem do Senhor Bom Jesus nas águas do Tietê, ainda pertencia a Santana de Parnaíba, a cidade, e ditos milagres que essa imagem realizou, Pirapora se tornou o grande polo turístico religioso do estado de São Paulo. Era muito maior do que a Aparecida do Norte, hoje em dia, por exemplo. E isso a gente está falando de 1730, foi a primeira festa em louvor ao Bom Jesus. E os donos das fazendas de todo o interior iam para Pirapora para ver a imagem, participar da missa, e os escravizados que acompanhavam, eles acampavam no entorno da cidade. E ali eles faziam a festa da maneira deles, principalmente com o samba de bumbo, mas com o batuque, com o jongo, com essas culturas tradicionais afro-caipiras aqui do interior de São Paulo, né? E então Pirapora foi também um pé direito, assim, para manutenção dessas manifestações aqui do interior de São Paulo. A gente diz que Pirapora também foi o principal polo de encontro de todas essas comunidades, onde elas se encontravam e se fortaleciam, né? Porque ali eles sabiam
quer ter esse espaço para fazer, quer encontrar outras comunidades. Então, Pirapora ganha esse título de berço do samba de São Paulo, porque era esse lugar que acolhia todas essas comunidades que se encontravam lá. E o Mário de Andrade, para escrever esse artigo do Samba Rural Paulista, ele visitou a festa de Pirapora do Bom Jesus, né? Que era o grande ponto de encontro de todas essas comunidades. E hoje em dia ainda, a gente, obviamente, hoje em dia, a festa do Bom Jesus é sempre no dia 6 de agosto, cai o dia que cair, então dificulta um pouco dessas comunidades se encontrarem, mas lá pela década de 20, 30, a festa já começou a decair um pouco, né, porque quando principalmente a igreja percebeu que era um grande contingente de negros escravizados acampados no entorno da cidade, ela construiu 2 barracões, que inclusive se eternizaram na música do Geraldo Filme, né, Eu Era Menino, Mamãe Disse Vamos Embora, ele canta justamente sobre esse barracão, né, e esses barracões eram para servir de dormitório, e em um barracão realmente eles dormiam, e no outro o samba rolava, o batuque, até que a igreja, né, entendeu que aquilo era uma manifestação pagã, que não estava certo, enfim, resolveu derrubar esses barracões. Então, desde lá da década de 30, mais ou menos, quando aconteceu, né, de lacrar esse barracão e derrubar, é que a cidade não vai lidando muito bem com esses romeiros, e a cidade vai deixando um pouco de ser esse grande ponto de encontro, né, entre todas essas comunidades, que fazem as suas festas, né, aqui no Cururuquara mesmo, a festa já tem 138 anos, a festa do Cururuquara, mas que tinham em Pirapora esse dia de encontrar com outras comunidades e festejar também. Então, o samba de bumbo, ele é feito sistematicamente por instrumentos de percussão, né, e ele tem uma característica, Thalita, que é uma das principais características que faz dele, né, um samba de bumbo, que é justamente, na musicalidade, ele ter o bumbo maior, que o bumbo maior seria o mais grave, ele é o solista. Os instrumentos mais agudos, como a caixinha, o surdinho, eles fazem a marcação, e o grave é quem faz o solo, né? Isso já é uma diferença bem grande do que a gente entende hoje em dia com o samba das escolas de samba ou com o pagode, onde o grave faz a marcação e os agudos é que vão partir para o solo, né? O samba de bumbo tem como característica, uma das principais é essa, do grave ser o solista, e isso é quase que uma regra, né, nas músicas de tradição afro-brasileiras, afro-africanas, né, a gente vê pelos próprios atabaques de candomblé, enfim, e algumas outras, nos maracatus, enfim, o samba tem essa característica, né, desse bumbo grave, e a gente tem uma relação, Thalita, muito interessante com que a gente começa a entender, né, a gente começa a pensar, principalmente a cultura banto, né, a cultura de países de Centro-África, e ver o quanto que isso está presente ainda, por exemplo, nesse samba, quando a gente vê essa relação, de fato, com esse instrumento, né, enquanto um inquice mesmo, como eu falei, como um objeto sagrado de poder, a relação com o nosso cordão umbilical, né, que não só o samba, mas o batuque de umbigada, muitos jongos também celebram o umbigo, né, que a cultura banto tem esse lance de reverenciar a ancestralidade através do umbigo, né? Nem sempre através do ori, como na Yorubá, mas através do umbigo, né, representar essa ancestralidade. O batuque de umbigada, que é uma manifestação afro-caipira também, justamente a dança é celebrar essa ancestralidade, e o bumbo para nós fica nessa extensão do nosso próprio umbigo, e a gente também encontra, não só aí, Thalita, mas também quando a gente começa a entender, principalmente os mais velhos, que são aqueles que cuidam dessas comunidades, né? A gente tem, por exemplo, a Dona Aurora, o seu Carmelino, a gente tem a Dona Marister, que era do samba de Pirapora, a gente vê esses mais velhos, essas pessoas que a gente tem como benzedeiros, como curandeiros, enfim, essas pessoas que têm a ciência
das folhas e da magia que envolve isso, da macumba que envolve isso, né? E essas pessoas, no lugar de comandar, entre aspas, essas comunidades e estar ali para ser esse suporte físico e espiritual dessas comunidades, e a gente relaciona muito, por exemplo, com os ingangas, né, da cultura banto, né, desses médicos sacerdotes, né, e a gente vê os ingangas aqui em São Paulo, os ingangas paulistas, por exemplo, como o seu João Sete Anel, que era um inganga que cuidava do povo do Cururuquara, e de fato o samba como a própria Umbanda, né, como a própria medicina, né, o bumbo como o próprio agente dessa medicina, né, porque eu acho que para a cultura centro-africana, essas macumbas estão muito mais ligadas a uma medicina do que propriamente a uma religião, não é? E o samba, para nós, é como isso, ele é a cura física e espiritual, né? Quando a comunidade vai tocar um bumbo, quando a comunidade vai sambar, de fato, a festa é a cura, a festa é a medicina, né? Seja física ou seja espiritual, quando a gente está tocando samba, quando a gente está batendo um bumbo, a gente está cantando, a gente está curando a comunidade, né? Seja de mazelas físicas, seja de mazelas espirituais e cotidianas, assim. Então, a gente começa a facilmente identificar o quanto que essa manifestação ainda carrega essa ancestralidade centro-africana, sabe? Muito bom. E aí, como é que você chega, ou você vem de uma família que já tem né, na sua história essa relação com esse samba de bumbo que a gente pode então dizer, por exemplo, que é uma singularidade do estado de São Paulo, assim, quer dizer, dessas muitas comunidades que têm a sua história nessas localidades todas no interior de São Paulo. Como é que você está inserido aí dentro da sua história com o samba de bumbo e com esse samba do Cururuquara, que eu estou vendo que tem atrás de você aí, tem o estandarte, isso, do samba do Cururuquara. Se puder falar mais um pouco sobre isso também, e o que é essa festa? Ela ainda tem uma presença muito forte na cidade? Como é que é essa relação, inclusive com o Estado, né? Ou seja, com o município, com a cidade, com a própria comunidade e com a própria igreja também, agora, nesse momento atual. Thalita, é assim, meus mestres são pretos, né? Todos eles. Eu me entendo nesse lugar, não como uma referência, mas como alguém que está nesse sentido de ajudar e de buscar e de trazer informação, mas sempre com a bênção dos meus mestres. Eu nasci aqui em Santana de Parnaíba e desde pequeno participo do samba aqui na região de Santana de Parnaíba. Meu pai era do samba e me colocou desfilar em escola de samba aqui. Eu comecei com 3 anos de idade, por influência do meu pai, que era batuqueiro da várzea, e o carnaval aqui na cidade sempre foi muito presente, e me envolvi no samba de bumbo desde pequeno, mas eu sou bombeiro hoje em dia do Cururuquara, assim como eu fui da Dona Maria Esther, lá de Pirapora, mas os mais velhos sempre dizem que o bumbo que escolhe a pessoa, então até eu chegar nesse lugar de pegar o canguçu, de tocar o bumbo no Cururuquara, foram longos anos, assim, de preparação para isso, né? Mas desde pequeno inserido, vendo tudo isso acontecer. É claro, a gente diz, tem a mestra Rosa lá de Campinas que fala para a gente sempre cuidar dos nossos quintais, porque às vezes o quintal do vizinho chama mais atenção, né? Eu tive um processo de auto-reconhecimento, sabe, Thalita? Eu acho que, infelizmente, é isso. A gente está falando de São Paulo e desse apagamento e desse embranquecimento. Isso chega em todo lugar, sabe? Eu sou morador aqui de Santana de Parnaíba, nascido e criado aqui. Aqui a gente sempre teve, quando era pequeno, um ditado que dizia assim: quem chega quer ficar, mas quem nasce quer ir embora. Ei, Parnaíba e Pirapora, porque quando você você entende caipira nesse sentido pejorativo da palavra, você quer sair daqui, você quer ir para São Paulo, quer ir ver outras coisas, fazer outras coisas. Então, em um determinado momento, eu quis também sair, ver outras coisas, e no meio desse percurso, eu acabei conhecendo, novamente tendo contato com cultura popular, e fui para o Pernambuco, ver o frevo, ver o cavalo marinho, ver o maracatu, fui para o Ceará, fui dar um rolê atrás dessas coisas,
E eu lembro muito bem, até hoje, que uma senhora lá no Estrela Brilhante do Recife falou assim para mim, a dona Jandira, falou, lá onde você mora não tem disso não? Aí sabe quando virou a chavezinha, eu falei, puxa, tudo que eu estava buscando estava no quintal da minha casa e eu não tinha percebido isso, né? E aí, poxa, aí quando eu ajoelho no pé do seu Carmelino para pedir a bênção, pô, seu Carmelino viu eu nascer, conhece minha família, sabe da minha vida. Então a troca é totalmente outra, é muito mais sincera, né? E vou ajoelhar no pé da dona Maristé, da dona Luísa, pedir a bênção delas, das minhas mais velhas, dos meus mais velhos, e começar a me inteirar disso tudo, né? E tomar ciência do meu lugar nisso, de até onde que eu podia ajudar e como que eu poderia, de fato, pensar nisso, né? Daí em diante eu tomei o samba para mim como não só esse lugar da festa em si, né? Do corpo que dança, mas também enquanto profissão também, de pensar no samba, pensar nesse espaço aqui mesmo na Casa do Samba Parnaibano, de pensar em como, de alguma forma, pensar em ferramentas de manutenção dessa memória, sabe? O que é muito complexo, porque as comunidades sempre têm coisas muito pontuais de cada comunidade, a gente pensar em como não deixar uma memória enfraquecer ou acabar é muito complexo, sabe, Thalita? Até o processo de patrimonialização, depois a gente pode falar um pouco disso, mas é um processo muito complexo, que foi muito difícil para nós, e que está sendo ainda, mas que deixou diversas marcas e foi super difícil, mas mais ou menos o meu processo dentro dessa manifestação foi essa, e é isso, sempre com a bênção dos meus mestres e com o entendimento deles, e ajoelhando no pé deles, pedindo a bênção, entendendo isso. E a festa do Cururuquara, Thalita, é muito interessante você me perguntar, porque, de fato, a minha luta de vida é essa festa, sabe? Eu acho que a festa do Cururuquara está num papel, hoje em dia, como foi Pirapora, onde juntam as comunidades do samba. O Cururuquara é um bairro aqui de Santana de Parnaíba, que quando houve a abolição, né, o dono daquelas terras foi embora e deixou a terra para trás, deixou seus escravizados para trás, e eles comemoraram essa data fazendo 3 dias e 3 noites de festa, plantaram 8 palmeiras na frente da capela, uma festa em louvor a São Benedito, e desde então, eles, todo 3 de maio, faziam essa festa. Só que aconteceu que grileiros, poceiros começaram a tomar a terra deles, e a última família que conseguiu resistir naquele território foi tirada pela Castelo Branco, na década de 60, para a construção da rodovia Castelo Branco. Nunca foram indenizados, todos foram para as periferias, periferia de Itapevi, que é a cidade vizinha lá, o bairro, periferia aqui de Santana de Parnaíba, tem um núcleo muito grande que foi lá para o Grajaú, que é a zona sul de São Paulo, e mesmo expulsos daquela terra, eles voltavam no bairro no dia para fazer a festa, construíram uma capela para abrigar São Benedito, atrás da capelinha dos escravizados, que era uma capelinha de Santa Cruz, e retornam àquele bairro todo ano para fazer essa festa. Só que nesse bairro forma-se uma nova sociedade branca, de um poder aquisitivo maior, e vê nessa data um dia em potencial para fazer alguma arrecadação de dinheiro com a igreja, e começa a pensar naquela festa como uma quermesse, fazendo bingo e apresentação sertaneja, e o samba de bumbo, que era o dono da festa, passa a ser um atrativo de 30, 40 minutos dentro dessa festa, né? E aí você vê como os mais velhos começam a se sentir intrusos dentro do seu próprio território. E aí, assim, para encurtar a história, que é muito longa, Thalita, a gente começou a questionar, até que uma hora, sabe, esses bairros ainda meio afastados, bairros rurais, ainda tem a figura do coroné, né, aquele de chapelão, que manda e desmanda, que é advogado, que é isso, que é aquilo, e ele um dia fala assim para mim, mas esses crioulos vêm aqui e acabam com o público da nossa festa, tipo como se a festa fosse deles, sabe, esses crioulos vêm aqui fazer macumba, essas foram as palavras dele. Isso eu tô falando, Thalita, de 2019, tá, 2018, esses crioulos vêm aqui fazer... Quando que foi patrimonializado o Em samba do Cururuquara? 2024, ano passado. Certo. Não só o do Cururuquara, o samba de bumbo paulista. Então, todas as comunidades que praticam esse samba na atividade, hoje em dia, estão dentro desse registro.
mas já estava em processo desde 2012, a gente entrou com a carta de anuência e o pedido. Então, foi um processo longo, aí, de mais de 10 anos, até isso se concluir. Mas em 2018, mais ou menos, aconteceu essa ocasião, 2017, acho, desculpa, foi um pouquinho antes da pandemia, e ele chegar a falar assim, que esses crioulos vêm aqui fazer macumba e espanta o público da nossa festa. Aí a gente já entendeu toda a questão, que a gente já entendia, né, Thalita, mas que a gente, a partir dali, tomou outra posição, de falar assim, não, então, a gente não quer mais negociar, a gente quer essa data da festa para nós. E essa festa é do samba, e é o samba que tem que acontecer esse dia. A festa, Thalita, ela acontece há todos esses anos, assim, tem a reza cantada, que as mais velhas fazem, tem a procissão de São Benedito, tem a missa, o levantamento do mastro, e após isso acontece o samba. Então, há toda uma ritualística dessa festa, que a gente reproduz do jeito que os mais velhos nos ensinaram, sabe? E aí, sabe o que aconteceu? Um ano antes da pandemia, a pandemia foi 2020, é isso? Se eu não estou enganado? Isso, 2020. 2019, a gente brigou muito com eles para dizer assim, a gente quer a festa só para nós, a gente não quer mais dividir o espaço. Eles quem? Desculpa, João Mário, eles quem que você se refere? Essa atual sociedade branca de um poder aquisitivo melhor, que toma conta daquela igreja hoje em dia, que mora no bairro hoje em dia. Né? Após a expulsão, foi se criando uma nova sociedade naquele bairro, de um poder aquisitivo melhor e de maioria branca, e que toma essa festa para eles. Assim, eles criam uma comissão organizadora dessa festa e não chama ninguém da família do samba para participar, e eles começam a organizar essa festa como se fosse uma quermesse mesmo. Eles colocam as barracas para arrecadar dinheiro, eles querem o sertanejo, eles querem que o samba só tenha meia hora para acontecer, porque a gente tem outras coisas para acontecer. E aí, nesse meio tempo, a gente começou a falar, não, a gente não quer mais. E aí, principalmente na figura desse coronel, ele fala assim, bom, quer saber, vocês estão brigando muito, então vocês fiquem com a festa para vocês e a gente não vai mais fazer, não vamos nem colocar as barracas nem nada. Faltava uma semana para a festa de 2019. A gente ficou muito feliz, né, porque ele achou que ia desarticular a festa, tirando as barracas, tirando as coisas, mas o que a gente queria era estar só o samba lá de novo. Então, naquele ano, a gente conseguiu fazer a festa só por nós, Thalita, mas a igreja esteve fechada, eles não deixaram abrir a igreja para a gente fazer a missa, que faz parte da festa, né? E aí a gente entrou de novo num debate, aí veio a pandemia, aí após a pandemia, em 2022, a gente conversa com o padre, que é quem tem um bairro aqui chamado Aldeia da Serra, que é um bairro estilo Alphaville, só que no alto da montanha, de condomínios, enfim. E o padre desse bairro, da Aldeia da Serra, é que toma conta da Capela do Cururuquara, que é um bairro rural, outra realidade, mas que de terra está vizinho à Aldeia da Serra. E esse padre fala, não, a gente vai abrir a igreja, tá tudo bem, a gente pode arrumar um padre para fazer, eu só não vou fazer, porque senão o pessoal lá vai ficar mal comigo, então vocês podem usar a igreja. Pois naquele ano, Thalita, a gente conseguiu um padre que é cabo-verdiano, inclusive o padre Assis, um padre negrão dos dread, que, enfim, topou aí fazer a missa para nós, né? Ele era lá da Zona Leste, na verdade ele é padre missionário, mas ele estava morando na Zona Leste, favela da Vila Prudente, padre muito conhecido no movimento social aqui em São Paulo, nas missas afro. E aí, chegou no dia, a capela me respondeu, não, a capela lá da Aldeia da Serra falou, não, às 5 horas vai estar um rapaz lá para abrir a igreja para vocês. Thalita, eu estou falando de 2022. Sabe o que aconteceu, Thalita? Chegou no dia da festa, não, vai aí abrir. Das 5 horas nada, das 6 horas nada, eles não foram abrir a igreja. E o padre chegou e a igreja fechada. E o padre teve que realizar a missa na escadaria da igreja. E isso em 2022. E ali ficou muito marcada aquela festa, porque tinha seu Carmelino de 101 anos, tinha a Dona Luísa, tinha os mais velhos, os mais novos, tinha crianças, tinha bebês, todos no relento, assistindo a missa, e ele mandou pôr a mesa, ele falou, olha, João, eu sou do Cabo Verde, minha teologia é a teologia da árvore,
Então, a gente reza a missa embaixo de árvore. Aqui eu vou rezar a missa aqui na porta da capela. Não precisa. A porta nunca teve aberta para nós. Essa foi a palavra dele. Essa foi, inclusive, o sermão dele na missa foi sobre isso, o quanto que as portas da igreja, para ele mesmo, que é padre, mais um padre preto retinto, sempre estiveram fechadas, né? Então, ele realizou a missa ali na escadaria da igreja, o samba aconteceu, e aí, Thalita, a gente precisou ir atrás da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para conseguir ter o direito de entrar naquela igreja novamente. E isso aconteceu, a gente foi atrás do Núcleo de Igualdade Racial da Defensoria Pública, a gente tentou contato com a igreja lá, eles não quiseram ceder, aí a gente foi atrás do bispo, só falando com o bispo foi que em 2023 a gente conseguiu adentrar a igreja novamente, fazer a missa afro dentro da igreja, e em 2024, novamente, a gente conseguiu entrar na igreja. Então, faz 2 anos que a gente conseguiu, de fato, retomar essa festa do Cururuquara, que é uma festa que há 138 anos está resistindo, é uma família que está resistindo, uma família preta, resistindo naquele território. A gente fala que o Cururuquara é um quilombo para além do espaço físico, mas pela memória preta que resiste ali há 138 anos, e uma festa onde todas as outras comunidades de samba de bumbo se sentem em casa e estão lá sambando na noite da festa. É uma festa muito significativa para nós do samba de bumbo, porque é um terreiro muito gostoso de estar, onde os nossos ancestrais estão lá também sambando com a gente, e é uma festa muito significativa, não só para o Cururuquara, mas para todas as outras comunidades que participam dessa festa também, e que fazem questão de participar dessa festa. Então, a gente diz que o que foi Pirapora naqueles anos, né, de ser esse lugar de encontro, Cururuquara está sendo, no momento, esse lugar de encontro dessas comunidades, e esse espaço a gente perdeu ano passado, se encantou seu Carmelino, com 103 anos, e Dona Luísa aos 90, que eram os dois mais velhos, mas a gente tem mestras, a mestre Eni, que coordena a galera toda, tem a filha do seu Carmelino, Luciana, enfim, a família ainda é enorme, as bisnetos, tataranetos da Dona Eni estão no samba, a criançadinha está no samba, enfim, é uma história que tá bem longe de adormecer, sabe? Tá bem viva. Uma forma, inclusive, de manter, né, a tradição. Bom, e aí você trouxe, né, toda essa história, todo esse contexto, e pelas manifestações aqui que eu estou acompanhando no chat, muito do que eu vim refletindo enquanto você contava essa história, do quanto algumas lutas ainda são travadas ainda nesse século XXI e que remete muito à nossa história, né? Então, quer dizer, para além do que muitas vezes a gente acredita estar já consolidado, já resolvido, quando a gente vai nas entranhas mesmo, né? Quer dizer, quando a gente está indo para um espaço ali, uma localidade no interior do estado de São Paulo, a gente vê que essas lutas ainda são travadas, né? Com uma sociedade que se pretende ser excludente, racista, muito pautada por essa igreja, né, cristã, que se coloca nesse lugar mesmo discriminatório. E aí, então, acho que é importante você trazer um pouco desse seu relato para a gente entender o quanto há ainda muito a ser feito e o quanto para a gente poder manter as tradições culturais que a gente tem no nosso país é preciso luta, resistência, né? E o tempo todo, né? A gente percebe a partir desse seu relato que você coloca aqui para nós. E aí, falando inclusive de resistência e de luta, e falando de samba de São Paulo, eu queria que você pudesse comentar um pouco. Tem um trecho da sua participação, tem um documentário, gente, que ele está dividido em 13 episódios, que se chama 13 Canções para Falar de Samba. Um dos episódios vai falar do samba de São Paulo, aí o fio condutor ali que me parece desse episódio é o Geraldo Filme. Só que eu queria que você pudesse comentar, a gente já vai falar um pouco mais do Geraldo Filme também, mas eu queria que você pudesse comentar, no seu comentário, nessa sua participação, você diz do quanto os povos que a gente tem aqui nas nossas manifestações culturais, como você
trouxe os bantos, você falou um pouco sobre isso, não tem essa dicotomia do sagrado e do profano. Comenta um pouco sobre isso, se você puder entender, do quanto a festa, né, ela não está numa dimensão separada do trabalho, né? Quer dizer, profano, sagrado, trabalho, festa, está tudo dentro de uma coisa só. Eu acho que é um pouco isso que você trouxe ali no documentário. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso também. Eu acho que é de fato isso, sabe, Thalita? Eu acho que a ideia cristã é que vem dividindo esses espaços, né, do que é o momento sagrado e do que é o momento profano, né? Quando a gente percebe muito facilmente, né, até vendo os nossos mais velhos participando do samba, que seja, é que esse espaço, ele é sagrado e profano ao mesmo tempo, não necessariamente isso está dividido. Como eu falei no começo, que o bumbo, ele traz esse entendimento de como um inquice, né, como um objeto sagrado de poder, e quando a gente está tocando ele, não necessariamente a gente está ali só se divertindo, ou não a gente está ali só pensando na espiritualidade que está envolvida ali, mas essas coisas, elas se relacionam, elas estão presentes ao mesmo tempo, né, porque o dançar e o cantar, eu acho que nas comunidades centro-africanas a gente vê muito isso, né, do Ubuntu, né, que hoje em dia a gente fala muito do Ubuntu, né, e a gente dificilmente vê isso na nossa sociedade, mas quando uma pessoa está doente, todos vão cantar e dançar pela cura dela. Quando uma pessoa está mal, seja física ou espiritualmente, todos vão cantar e dançar, porque afinal de contas, os nossos inquices, os nossos orixás, os nossos deuses dançam e cantam, enfim, e é isso, sabe? Acho que a igreja tenta muito, durante muito tempo, dizer que o que não está lá dentro é o profano que está lá fora, mas para o samba, claramente, ou escuramente, na verdade, isso não está colocado dessa maneira. A gente pode estar, eu posso estar tocando meu bumbo e estar pensando no meu orixá e na minha cura, ou no que eu estou precisando, ou no que uma pessoa específica está precisando, ou não, eu estou ali só brincando mesmo, só curtindo aquele momento, porque tudo tá relacionado, assim, a gente não para rezar, a gente não precisa ajoelhar especificamente. Eu posso bater meu bumbo, eu rezo muito mais facilmente batendo meu bumbo do que ajoelhando no chão, e eu acho que minha reza tem muito mais poder quando eu estou batendo meu bumbo, sabe? Então, eu acho que essa relação a igreja traz essa relação meio como forma de dominação também, né, Thalita? Então, assim, isso aqui você pode fazer, aquilo ali você não pode fazer. Quando não, quando na verdade a gente tem o livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente quiser e a gente está ali pensando ou exercendo a nossa fé ou só a nossa brincadeira ou só a nossa diversão e que cura também, né? Porque não é só sobre mim, é sobre toda essa comunidade que está em volta desse bumbo, que está cantando e que está dançando naquele momento, né? Isso é sobre coletividade, não é sobre eu, né? Ou sobre uma pessoa ou outra, é sobre o coletivo. E o coletivo, cada um tem a sua demanda particular. O interessante é que a gente se junta em um movimento, né? Que seja dançar, que seja cantar, que seja bater o nosso bumbo, para que, de certa forma, essa felicidade desse momento traga paz espiritual ou traga uma cura física para alguém dessa comunidade. Mais ou menos eu entendo dessa maneira, sabe, Thalita? E não sei se você iria já passar para outra questão, mas Não, se você quiser comentar mais, pode falar. o que eu queria muito também trazer aqui, Thalita, é o quanto a gente, né, pelo que se propõe, obviamente, a live em si, né, de pensar, né, um país e, enfim, pensar isso tudo, eu queria trazer um pouco desse relato que eu falei para você do registro, de o quanto isso, de certa forma, também foi violento para nós, porque, infelizmente, Thalita, quando a gente pensa em cultura popular no Brasil, principalmente cultura popular de tradição, a gente esquece das pessoas, a gente pensa nela enquanto um produto. E aqui em São Paulo,
principalmente participando aqui de comunidades do samba de bumbo, eu percebi o que o sistema capitalista pode fazer com isso, pode parar no AMB, porque, de fato, né, eu acho que a gente falando do geral do filme, a gente vai falar dessa ligação, né, de como essas comunidades do samba aqui vão parar nas periferias de São Paulo e como lá se tornam essas escolas de samba, que particularmente eu gosto muito, mas que a gente entende todas as problemáticas envolvidas ali, como muito bem trouxe o professor Simas também, mas, infelizmente, ainda hoje, o registro se deu em 2024, e, assim, as comunidades de samba perceberam, a gente percebeu que, de fato, ainda hoje, Thalita, quem escreveu sobre isso, quem montou esse dossiê, foram novamente pessoas brancas que não estavam inseridas nesse contexto, novamente falando brancos, muitas vezes acadêmicos, que acham que têm a propriedade ou querem criar alguns termos e pensar em coisas que ninguém pensou ainda para justificar o trabalho deles. E mesmo a gente estando ali com o IFAM, impedindo, falando assim, olha, legal que fosse feito de dentro das comunidades, isso não foi feito assim, não é feito assim, né? São novamente pessoas brancas escrevendo história de pessoas pretas sobre a perspectiva delas, sem levar em consideração a perspectiva de pessoas pretas que estão ali dentro vivendo isso. E eu sinto muito que quando, hoje em dia, não só o processo de registro, Thalita, mas todo o processo das políticas públicas para a cultura de tradição, ela ainda é muito embranquecida e ainda é pensada muito de fora para dentro, e eu acho muito importante a gente pensar em enegrecer essas políticas, enegrecer esses pontos de vista de quem cria essas políticas. O edital é uma política muito difícil, porque ela é sempre edital, 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 e nunca é de todos, e é muito difícil a gente, enquanto a gente pegar os nossos mestres aqui mais velhos, que têm a escolaridade necessária para participar ou para correr atrás disso, é sempre muito difícil. E a gente vê o quanto, quando a gente quer pensar cultura tradicional, a gente quer transformar esse samba num produto e vender esse produto. Quando a gente pensa, o samba de bumbo agora é um patrimônio do IFAM, mas, poxa, os nossos mestres estão morrendo na miséria ainda, com todas as dificuldades que tem pessoas pretas de periferia, sabe? A gente está falando do samba no IFAM, no Condefat, não sei aonde, quando a nossa mestra Maria Esther morreu de pneumonia num lugar que não tinha condição de lidar com ela, quando o mestre Alceu parte sem o cuidado necessário, quando o seu Carmelino parte morando em área invadida e tendo sem condição mínima ou básica de saúde, e eu acredito muito que isso vai mudar a partir do momento que isso tudo seja pensado de dentro para fora pelas pessoas que fazem, porque a gente não tem o samba se a gente não tem nossos mestres, e os nossos mestres é que merecem política pública, sabe, Thalita? Eu acredito muito que a valorização se dê através das pessoas que fazem, sabe? E eu sinto muito isso, fazendo um paralelo rapidamente com as escolas de samba, que lugares estão as velhas guardas, né? Porque sem eles não teria. É o que eu sinto aqui. Então, assim, a gente fala de camarote, de 5 mil reais, mas e aí? E um velha guarda que está ali, que deu a vida para aquilo, que aquilo só acontece por conta dele. Quanto ele ganha no mês? Qual que é a condição básica que ele tem de saúde, de emprego, de educação? O que a família dele tem? Então, infelizmente, quando a gente pensa na coisa pronta, a gente acaba transformando ele num produto e esquece de quem faz. Então, o samba de bumbo hoje em dia é patrimônio imaterial do Brasil e também do estado de São Paulo, pelo Condefat e pelo IFAM, mas nossos mestres continuam ainda passando todo o veneno que passam pessoas pretas dentro de periferias aqui no Brasil. E aí a gente tem que, de alguma forma, o que a gente vai tentando aqui, Thalita, é pegar esses editais e transformar de todos. Então, a gente consegue um PROAC, todo mundo samba. A Campinas consegue um PROAC, todo mundo samba. A gente consegue alguma coisa, todo mundo samba. Porque é isso, assim, o que eu sinto muito é que a cultura do Brasil, muitas vezes, a gente trata ela como fita colorida e cetim e coisas lindas, quando, na verdade, é veneno. É muito difícil, sabe? A gente vê pessoas que são griots, livros, grandes livros da memória,
partindo sem nenhuma condição. Como já dizia Geraldo Filme, né? Sambista de rua morre sem glória, e continua, né? Isso continua, infelizmente, hoje em dia, sabe? Então, só queria trazer essa questão, que é uma questão muito importante para mim, e que a gente Muitíssimo. pensando em salvaguarda dessas comunidades, de fato, a gente tem que tornar essa relação mais humana e pensar mais nas pessoas que fazem isso, essa coisa bonita que a gente vê, necessita de que essas pessoas estejam pensando nisso, e a gente tem que valorizar essas pessoas, esses lugares, sabe? Importantíssima reflexão que você trouxe. Inclusive, a gente quer discutir aqui no nosso programa a questão toda dos editais, né? Para quem vão os recursos todos. Acho que esse trocadilho que você coloca, inclusive, no editais, que deve ser para de todos, né? E é importante. E para além, acho que desse ponto, né? Então, quer dizer, o produto, a coisa em si, aquilo que já está acabado e finalizado patrimonializado, né? Vira patrimônio nacional do Estado, etc. Mas as pessoas, né? Aquelas que construíram, forjaram aquele modo de ser, de fazer, de cultura, acaba esquecido, né? Ou continuam ali nas condições de vulnerabilidade que a gente sabe muito bem. Ou então, e aí eu vou partir aqui para te pedir para comentar, algo que eu percebo muito, eu que sou de São Paulo, sou do interior de São Paulo, sou de Piracicaba, que é também uma trajetória muito presente, né, na construção do samba de São Paulo, né, esse samba do interior que passa pelo processo da gente entender o que é o samba paulista. Quando quem são os lembrados são aqueles que muitas vezes não são necessariamente aqueles que apenas fizeram, são os únicos que fizeram a construção desse samba de São Paulo. Do que eu estou falando? Eu vou trazer um relato aqui para vocês. Sempre quando eu vejo, aqui eu estou no Rio de Janeiro, e aí sempre quando eu vejo as lembranças do samba de São Paulo, as pessoas sempre vão lembrar do Adoniran Barbosa. Ou vão Mas, cantar o Trem das 11. Tá, ok, é importante, claro. Mas aí, e é disso que eu queria pedir para você comentar a respeito, a gente, no geral, não sabe quem é, não comenta dessa grande figura que é o Geraldo Filme. Né? Quando eu tento aqui comparar de maneira até meio grosseira, né? Eu falo, quem que foi Geraldo Filme? Eu diria que, fala, gente, é mais ou menos, vamos colocar aqui, né? Fazendo uma análise, uma comparação bem grosseira mesmo, é o nosso Cartola, sabe? O nosso, eu digo, né, do estado de São Paulo. E as pessoas não conhecem. Então, quando as pessoas vão se referir ao samba de São Paulo, elas sempre vão pensar nesse samba do Adoniran, que é aquele que esteve presente nas rádios brasileiras, na Rádio Nacional, então por isso que ele é muito conhecido. Mas essa figura, o Geraldo Filme, que traz nos seus incontáveis sambas essas crônicas todas, essas histórias do que é esse samba de São Paulo. Então, por favor, se você puder falar um pouco disso também, né, dessa figura do Geraldo Filme e do quanto é importante, porque eu acho que isso dialoga muito com essa tua reflexão, né, dessas pessoas, né, que são elas que fazem a coisa em si, né, a cultura acontecer. Thalita, é muito legal, assim, eu sou um fã, e eu acho que diversas vezes eu fiz meio que essa analogia dele com o Cartola, para as pessoas entenderem a importância que tem Geraldo Filme em São Paulo. Mas, para chegar no Geraldo Filme, assim, a gente pensa que essas comunidades desse samba, né, do Batuque, de Tietê, de Piracicaba, enfim, que estão aqui no interior com o fim da cultura cafeeira, há uma grande, eles percebem que São Paulo já estava dando indícios que seria uma grande metrópole, então há uma migração muito grande de comunidades pretas do interior chegando na cidade de São Paulo e fundando o que era, na época, as periferias do centro, né? Então a gente tem a Bela Vista, o Bexiga ali, né? A Baixada do Glicério, a Barra Funda, tomada por comunidades pretas que vão viver ali buscando trabalho, mas que também não vão conseguir, né? Porque não davam trabalho principalmente para homens pretos. E a gente tem também, fazendo essa analogia, o Largo da Banana, né? Que seria mais ou menos o que é a Pedra do Sal no Rio de Janeiro. O Largo da Banana seria o marco zero desse samba entendido como urbano de São Paulo.
E ali no Largo da Banana, porque eles chegam nas periferias, fundam essas periferias, onde hoje em dia para nós é centro, não conseguem trabalho, e eles passam a viver do que na época chamavam de biscate, que é a troco de pequenos serviços. Carregar um cesto na feira, engraxar um sapato, e muito sabiamente, eles vão comercializar o que eles ganhavam em troco desses pequenos serviços, porque eles também não ganhavam dinheiro, ganhavam cestos de fruta, caixas de banana, eles iam muito sabiamente comercializar isso no que seria meio que um CEAGESP da época, assim, era o Largo da Banana, que era na saída da estação Sorocabana, que é toda a movimentação de São Paulo chegava pela linha de trem, né, tudo que movimentava São Paulo era o trem, e ali na saída, onde é a Barra Funda, hoje em dia a estação da Barra Funda, ali na Sorocabana, ali o dia inteiro, né, tinha estivadores e gente, e ali eles iam comercializar essas frutas. E ali, o que precisa para ter um samba, né? Ter uma galera e ter aquele momento de não estar fazendo nada, né? A gente folgou o trabalho, a gente vai cantar, vai tocar, ali surgem as primeiras rodas de samba nesse contexto urbano de São Paulo. E ali era chamado de Largo da Banana, né? Ali surge a Tiririca, né, que é a capoeira paulista, que pouquíssima gente fala dela. E ali, seu Dionísio Barbosa funda o primeiro cordão carnavalesco de São Paulo, né? Ele já frequentador das festas de Pirapora, do que acontecia dos batuques do interior, visita o Rio, vê aquele modelo de carnaval do Rio e cria uma coisa nova, que é o cordão carnavalesco aqui de São Paulo, cordão camisa verde da Barra Funda, de 1914, né? E o cordão, por mais que ele já tenha instrumentos de sopro e de corda, eles ainda tinham esse bumbo, essa referência do bumbo grave do interior. Então a gente diz que o cordão foi o último samba autêntico de São Paulo, né? Porque ainda tinha essa pegada paulista, né? E ali no Largo da Banana, que era a pedra do sal de São Paulo simplesmente derruba e constrói um memorial da América Latina em cima. Então, assim, esse apagamento, ele é tão feroz que todos os espaços de memória preta da cidade de São Paulo são apagados, né? O Bexiga, a Bela Vista, né? O Quilombo da Saracura, a partir da vinda da colônia italiana, é embranquecido também, né? Hoje em dia, você fala em Bexiga, todo mundo só pensa nas colônias italianas, assim como a história da Liberdade, né? Que é uma história que está sendo muito contada, inclusive do Chaguinhas, que gritaram liberdade ao Chaguinhas, por isso o nome do bairro é um bairro preto, que hoje em dia falou liberdade, o pessoal já pensa na colônia oriental. Então, isso se dá não só com os territórios, mas com as pessoas, os corpos que habitam esse território. Então, a gente tem Geraldo Filme, a gente tem Zeca da Casa Verde, a gente tem Toniquinho Batuqueiro, a gente tem Talismã, que são sambistas, assim, da mais alta estirpe de São Paulo e que não conseguiram gravar um LP durante a vida inteira. Só o Geraldo Filme, aos 62 anos de idade, conseguiu gravar um LP. O Talismã era um gênio, e você só vai achar música do Talismã se você procurar samba enredo do Camisa Verde antigo, sabe? O próprio Henricão do Vai Vai. Então, assim, são compositores e ótimos músicos que não tiveram oportunidade de gravar, porque a indústria fonográfica também era muito racista. Por isso que a gente só conhece o Adoniran, no máximo o Paulo Vanzolini, porque eram pessoas brancas que circulavam nesse lugar e que tinham acesso a uma gravadora, a poder botar a cara na televisão, em algum lugar para gravar. O Geraldo Filme, se você ouviu o LP do Geraldo Filme, você é uma história da cidade de São Paulo, né? Ele fala dos espaços, fala de tudo que acontece em São Paulo, e é pouquíssimo explorado, acho que pelo próprio samba de São Paulo, sabe? Só conhece o Geraldo Filme quem de fato vai estudar um pouco mais a fundo sobre o samba de São Paulo, o que é muito triste, porque é isso, é um cara que é até difícil a gente comparar, né, Thalita, porque a gente fala, né, com essa brincadeira de pensar Cartola no Rio, por causa da importância que foi Cartola no Rio. São Paulo tem, na figura do Geraldo Filme, essa referência maior, eu diria, desse samba, desse contexto urbano, assim, né, de trazer a realidade de São Paulo dessa época. E se você pegar Nas Quebradas do Mundaréu lá, que foi feito pelo Plínio Marcos, onde ele consegue juntar o Geraldo Filme, Zeca da Casa Verde e Toniquinho Batuqueiro, ele ainda conta histórias deles, né, o Toniquinho, se eu não me engano, é lá de Piracicaba também, né, Thalita? E ele Sim. conta histórias
do samba de Pirapora, ele conta histórias do que acontecia, que eram relatos deles, né, desses mais velhos, como o Geraldo Filme. Você pega os ensaios da cultura do Geraldo Filme, aquilo é uma verdadeira aula de história de São Paulo, né, sobre São Paulo, sobre esse território, do que foi São Paulo. E, infelizmente, São Paulo foi muito cruel. A gente vê pelos territórios, vê pelas pessoas o quanto que essas pessoas podiam ter uma representatividade, e não tem, né, Thalita? De fato, não tem do tamanho que era para ter. Inclusive, você falou do Caçula, a gente teve com o Samba do Cururuquara na inauguração, a convite do Caçula, na inauguração da estátua do Geraldo Filme, ali onde era o Largo da Banana, né, ali do lado do Memorial da América Latina, que, assim, a Prefeitura de São Paulo colocou lá a Madre Eunice, né, lá no Lava Pés, colocou o Geraldo, mas é isso, é uma estátua ali sem uma contextualização, sem um entendimento de fato do que era aquilo. Legal, muito legal, mas acho que ainda falta muito para a gente colocar, de fato. Eu moro numa cidade, Thalita, Santana de Parnaíba, na entrada da cidade tem uma placa assim, Berço dos Bandeirantes. A gente tem um monstrumento na entrada da cidade falando sobre bandeirantes, né? A gente tem um território de 138 anos de cultura negra, do samba de bumbo, o carnaval aqui só tem samba de bumbo, e o nome das ruas ainda é nome de bandeirante, os bustos da praça são bustos de bandeirantes, a entrada da cidade tem bandeirante, então a gente ainda Estátua de precisa. bandeirante, né, genocida né, que, enfim, infelizmente é muito marcado por essa manifestação, e lembrando que estátua, né, monumento é homenagem. Então, estátua de bandeirante não é para existir. E se existiu em Não, algum momento, a gente precisa retirar daquele lugar e colocar dentro do museu, é né? isso. E devidamente mostrar quem são essas pessoas, realmente. E aí, por último, então, né, para a gente encaminhar aqui um pouco, né, para finalizar sua participação, João Mário, eu queria te perguntar, queria te ouvir um pouco. Você é ritmista do Vai Vai, você comentou aqui um pouco, né, um pouco da história dessas escolas de samba. Mas te perguntar um pouco nessa perspectiva mesmo, desse processo de resistência e de politização que os enredos das escolas de samba elas contam, né? A gente vinha conversando com o Simas a partir um pouco de uma perspectiva de Rio de Janeiro, né, de escolas do Rio de Janeiro, mas a gente sabe que as escolas de São Paulo também trava essa luta, né, faz esses enfrentamentos todos, e o Vai Vai no ano passado, quando trouxe, né, quando contou a sua história na Avenida, ela falou um pouco da cultura do hip hop, e aí teve uma ala muito polêmica, né? Que na época discutiu-se muito. O Vai Vai ele correu o risco, inclusive, de foi ameaçado de ter o seu recurso público retirado em razão dessa ala que coloca a PM, a Polícia Militar de São Paulo, ali muito carnavalizada, mas em forma de diabo, de demônio, enfim. Esse ano, o Tucuruvi trouxe num carro alegórico um indígena segurando a cabeça de Dom Pedro, né, fazendo uma alusão de um registro histórico que a família real, né, a monarquia brasileira, a família imperial, o Império Brasileiro também, não só a colônia, ela tinha como prática justamente degolar os seus inimigos e colocar as cabeças desses inimigos em praça pública. Então, quer dizer, essas manifestações elas acabam acontecendo sempre. Você como está ali, né, muito por dentro ali do Vai Vai e acompanha também, queria te ouvir um pouco desse processo, né, de estar dentro de uma escola de samba que faz esse enfrentamento e politiza, né? Acho que uma politização corajosa mesmo, né? A gente acompanha aí todo o noticiário, vê o que a Polícia Militar de São Paulo historicamente faz contra as populações, em especial as populações pobres, favelizadas, negras desse país, e no caso em especial de São Paulo, e o Vai Vai vem e me traz isso na ala, que eu acho muitíssimo corajoso. Então, se puder comentar a respeito disso também, para a gente poder finalizar um pouco aqui dessa nossa primeira conversa na participação sua. Olha, Thalita, eu sou muito suspeito de falar do Vai Vai, porque eu sou muito Vai Vai, sabe? Eu amo demais aquilo e apesar disso, a gente sabe das problemáticas que o carnaval hoje em dia enfrenta. Você estava falando com o Simas
sobre os camarotes aqui em São Paulo. Não sei se você reparou, que acho que desde o ano passado, aquela última arquibancada do lado direito, que era uma das mais baratas, virou um grande camarote também. A arquibancada inteira virou um camarote ano passado, acho que foi a primeira vez que eu vi que tiraram, e era uma das mais baratas, que ficava já lá a última antes da dispersão, virou um grande camarote, e o quanto que esses camarotes estão crescendo também, já, nem só vai sobrar a Monumental em São Paulo, para quem é menos favorecido poder entrar para ver alguma coisa. Mas, assim, eu acho que, assim, falando do Vai-Vai, né, e não só do Vai-Vai, mas de diversas escolas aqui em São Paulo, principalmente quando eu penso nessas escolas tradicionais, a gente, enfim, não que sejam mais ou menos importantes, mas essas escolas que vieram dos cordões carnavalescos, que herdaram esse chão vindo do interior de comunidades pretas de São Paulo, como Vai-Vai, como Camisa, como Nenê, como Peruche, eu acho que são grandes quilombos urbanos de São Paulo, né? E não só no desfile ou na ala, mas no seu dia a dia ele está fazendo esse enfrentamento, sabe? Eu acho que o Vai-Vai, principalmente hoje em dia, com o movimento do Saracura Vai-Vai, né, do Quilombo Saracura Vai-Vai, o Vai-Vai foi tirado do seu território, né? O Vai-Vai que nasceu na Bela Vista, nasceu no Bexiga, dentro do Quilombo da Saracura, foi tirado do seu território. E aí aqui não vou fazer julgamento de quem é a culpa, mas historicamente a gente sabe que isso é bem planejado e pensado, né? Há quantos anos não estão querendo tirar o Vai-Vai dali? Então a existência do Vai-Vai naquele bairro é um enfrentamento. Hoje em dia tiraram, expulsaram a escola de lá, a gente está há vários carnavais sem casa, a gente estava ensaiando no Sindicato dos Bancários, agora estamos ensaiando na Uirapuru da Moca. Pensa uma escola que é a maior detentora de títulos do Carnaval de São Paulo, uma escola de 95 anos, está sem sede, está sem casa, sem espaço. Então, é uma escola preta, assim como Camisa é uma escola preta, assim como a Peruche, assim como a Nenê, essas que eu digo mais antigas, mas não que as outras não sejam, diversas escolas pretas ainda de São Paulo, Vai-Vai ainda é uma dessas que segura bem fortemente essa representação, e eu costumo dizer muito sobre esse espaço de escola de samba, Thalita, como um quilombo urbano mesmo da cidade de São Paulo. Essa cidade que é tomada pelo trabalho, por prédio, por cimento, que tem nesses espaços aquilombamento, né, onde pessoas pretas, pessoas pobres se encontram e estão ali enfrentando ainda. Então, no dia do desfile, é muito bom que se tenha esse enfrentamento. Eu acho que ainda arrisco a dizer que, infelizmente, São Paulo ainda não está no nível do Rio de Janeiro, né, desse enfrentamento que o Rio faz. Há alguns anos tem feito muito mais. São Paulo ainda está um pouco mais devagar nesse enfrentamento no dia do desfile, mas para essas escolas acontecerem, ainda é um enfrentamento, porque a política de São Paulo pede muito que essas escolas vão... a gente tem uma fábrica do samba, tá? A gente tem um espaço que são barracões para a construção de alegoria de fantasias que chama-se Fábrica do Samba. Fábrica já dá entendimento de trabalho, de um outro lugar que não é o lugar da festa, do corpo, que dança, que brinca, que está nesse lugar. É uma fábrica, ou seja, para trabalhar com o carnaval e fazer dele um negócio mesmo. Então, acho que o que a política de São Paulo mais propõe é que essas escolas vão para a beira da marginal, para não estarem dentro de suas comunidades. Assim a gente vê aqui em São Paulo a Rosa de Ouro mesmo, que era dentro da Vila Brasilândia e que foi para a beira da marginal, e diversas escolas que tem a Águia de Ouro, da Pompeia, que está na beira da marginal. Enfim, deixar na marginal para ficar mais fácil do poder público lidar com aquilo. Então, o vai-vai dentro do Bexiga, o Bexiga é um território que nasceu de um quilombo, mas que está do lado da Avenida Paulista, que é o metro quadrado mais caro do estado de São Paulo. Então, assim, muita gente preta se juntando naquele espaço, de fato, incomodava muito, né? E aí aquilo foi pensado, até conseguir, de fato, expulsar o vai-vai dali e querer fazer uma estação de metrô naquele lugar chamada Estação 14 Bis. Então, esse embranquecimento, né, essa luta que se dá no Cururuquara hoje em dia, em pleno 2024, se dá no centro de São Paulo também. Acho que é muito legal, quem não conhece, acompanhar o movimento do Saracura Vai-Vai, que a galera está num embate muito grande com a prefeitura, para que se chame, né, Estação Quilombo Saracura Vai-Vai, e que
respeite o sítio arqueológico, né, que foi encontrado as peças ali do antigo quilombo, que remetem à existência negra de terreiros e de outras coisas que aconteciam ali naquele espaço, e que é fundamental para não novamente se embranquecer a memória desse lugar, se apagar a memória desse lugar, porque já tiraram o vai-vai dali. Eu acho que dificilmente vão deixar o vai-vai voltar para Bela Vista. É um grande sonho, mas é isso, Thalita. Eu acho que não só na ala, no dia do desfile, mas o existir dessas escolas aqui nesse estado, que é tão racista, genocida, enfim, o existir dessas escolas já é um enfrentamento durante o ano todo. Você falou com o Simas do ensaio técnico, eu fiquei aqui achando ótimo, porque eu amo os ensaios técnicos muito mais do que o dia do desfile, sabe? Porque o ensaio técnico também é enfrentamento, sabe? Ali é o povo que está ali para ver. E a gente, eu, enquanto ritmista, eu estou muito mais feliz tocando no ensaio técnico do que no dia do desfile. No dia do desfile, eu olho para aquela cara da galera do camarote e falo, mano, a galera sabe nem cantar o samba, a galera nem sabe o que está acontecendo ali. E aí tem aquele, poxa, eu não posso virar assim por causa do jurado, e o jurado está ali olhando. Só vejo jurados brancos no Carnaval de São Paulo. Um ou dois jurados pretos, juradas, inclusive, que tiveram esse ano pretas, mas é muito difícil. E aí você vai no ensaio técnico, não, você vê o povo, você vê gente igual você, gente da gente na arquibancada, cantando, vibrando, dando pirueta, e feliz com aquilo, sabe? Então, eu acho que as escolas de samba existirem aqui em São Paulo já é um enfrentamento. E eu fiquei muito feliz com o enredo do Vai Vai do ano passado, falar do hip hop, porque, de fato, a cultura hip hop, a cultura do funk, a cultura do samba, elas se conversam muito, né? Elas estão extremamente ligadas, e ver uma escola de samba trazendo esse movimento para dentro do AMB, para o seu ano inteiro, né, para o seu barracão, para o seu ensaio técnico, e também para o dia da apresentação do trabalho, é muito importante, e eu acho que foi, sim, uma coragem muito grande. Eu tiro meu chapéu muito para o Sidney França, porque eu acho que teve muito dele, né, do nosso carnavalesco, nessa concepção. É um cara que eu já tive a oportunidade de conversar pelas redes sociais, nunca pessoalmente, só oi, vi, tudo mais, mas conversar pessoalmente, ainda não, mas pelas redes sociais a gente já conversou, e o que ele fez na Mangueira esse ano, eu fiquei muito feliz, porque eu sou de Candomblé Angola, e eu acho que o Candomblé Angola passa por esse mesmo processo dentro do Brasil, e o que ele fez no Vai Vai, eu acho que tem muito dele ali, sabe, também, no Vai Vai. Eu acho que o Vai Vai é isso, ele já é combativo na sua existência, de sempre, e esse ano ele conseguiu deixar esse canal mais estreito, colocando aquela ala que foi perfeito, ainda mais a gente tendo o Tarcísio enquanto governador. Então eu acho que, de fato, foi um dedo muito, muito bom, muito bem dado nessa ferida, sabe? E eu acredito em escola de samba desde que ela esteja nesse papel, Thalita. Se ela estiver nesse papel, ela está cumprindo o seu papel de quilombo urbano, de escola de samba. Porque quando a gente, infelizmente, tem aqueles enredos vendidos, e isso toda a escola, infelizmente, tem, né, aqueles anos de enredo vendido, é muito triste, mas não tira a espontaneidade dos corpos que dançam e que habitam aquele lugar, mas, num contexto geral, deixa a gente muito chateado, porque aí a gente sente que, de alguma forma, não está sendo cumprido esse papel social que a escola de samba tem, o que eu tiro meu chapéu demais para as escolas do Rio de estarem tão fortemente nesse combate, acho que muito além das de São Paulo ainda. Tá certo. Bom, deixa eu ler aqui então alguns comentários que chegaram, para a gente poder finalizar de fato aqui. O Lucas Martins Joaquim diz: tenho família em Capivari, São Paulo, e o Batuque de Umbigada, segundo meu falecido vô, era muito forte em Tietê também, com a famosa festa de São Benedito. Em Capivari tem a Dona Anicide também, que, né, fez a passagem há pouco tempo. É a grande voz, inclusive, né, do Batuque de Umbigada, que está lá no interior de São Paulo. Também aqui o Vicente Silva diz, né, sugere uma entrevista com algum membro do Conselho Nacional de Cultura, vamos saber como estão as coisas. Muito bom.
Tá anotado aqui, viu, Vicente? Obrigada pela sugestão. O Israel Moreira, um abraço ao meu irmão João Mário, conhecedor nato da cultura paulista e ritmista do nosso querido Vai Vai. Parabéns pelo programa. Israel, meu parceiro. Obrigada. Aqui também Iris Professor, né? Acho que está reproduzindo aqui uma frase que você trouxe. É no coletivo que cada um tem a sua demanda particular. Muito lindo. E aqui ele complementa, a cultura popular é a cura, e o capitalismo é o que nos adoece. E a comunista aqui também fazendo algumas sugestões, né? Chamei alguns artistas do humor, como Thiago Santinelli, Murilo Moraes, Daniel Ducan, que estão trazendo um debate sobre a consciência de classe. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, obrigada. Ótimas sugestões também, está aqui anotado. A Cristina Franzon, a intenção um pouco desse programa é isso, viu, gente? Ela diz aqui: acabei de encontrar e vou ouvir geral do filme. Que bom. É importante, então, que a gente traga essas conversas. J. Martins aqui também comentando, pessoas como o professor Simas e João Machado que deveriam estar no Ministério da Cultura. Aqui quero agradecer muito o apoio do André Acchio, que diz: boa noite, camaradas. Deixo aqui o meu apoio para o programa. Obrigado, Thalita e João Mário, por essa entrevista muito rica. Vamos juntos lutar pela cultura popular brasileira. Valeu, André, muitíssimo obrigada. E o J. Martins aqui também falando que tem um CD da Beth Carvalho que ela canta o samba de São Paulo, está disponível no YouTube. Diz ele, né, que a gente vai gostar, sou carioca e vira e mexe, ouço esse CD que me emociona muito. Tá aí, gente, esses são os comentários aqui. João Mário, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação, por ter aceito o convite aqui de estar conosco no Cultura Brasileira e espero poder conversar com você novamente em outras oportunidades e estar aqui no programa novamente. Rita, eu que agradeço muito mesmo, é muito importante ter esse espaço para trazer um pouco dessa memória, porque é isso, a gente está pensando em como, de fato, a gente lida com essa memória e como a gente cria ferramenta de manutenção dessa memória. Então, falar sobre isso, eu acredito que seja a melhor ferramenta que a gente tem. Então, agradeço muito a você, ao Jones Manuel, que são grandes referências para nós aqui também. Peço desculpa por alguma falta que eu tenha cometido de conhecimento ou de alguma coisa, porque é isso, a gente está sempre fazendo, mas às vezes a gente, o nervosismo pode tomar conta um pouco e a gente deixa passar algumas coisas importantes. Então, me desculpa por alguma coisa, mas agradeço demais, Thalita, o espaço mesmo, o convite, e espero muito poder ter colaborado um pouquinho com esse projeto, que, por sinal, eu já estou fã, já assisti a primeira, que foi com o Chavoso e com o Caçula, e vou continuar acompanhando com certeza. Muito, muito obrigado mesmo, que Tateto Lembá abençoe muito seus caminhos, do Jones e de todos que estão por trás aí, pensando nesse programa e trazendo essas questões. Eu acho que é disso que a gente precisa, e é isso que, de fato, vai transformando a gente e as pessoas que estão próximas da gente, né, e colocando a gente para pensar também, o que é muito importante. Então, agradeço muito mesmo, meu Mucuyu, minha bênção, e muito obrigado, uma ótima noite a todos. Obrigada, João Mário. Até a próxima. Tchau, tchau.